Olá, primeiro ano. Saudade de vocês. Satisfação estar ministrando essa aula para vocês agora, né? Preparei alguns slides para vocês. Gostaria de me desculpar, pois a tela do meu computador, do meu notebook, ela está trincada, parte do meio, e eu não estou conseguindo visualizar muito bem, certo? Mas vou ministrando aqui a aula para vocês, né? E na lateral eu tenho alguma visualização. Então vamos lá. Preparei aqui as leis de Newton, ok? Então, para que possamos observar a primeira, a segunda, a terceira lei de Newton, ok? E daí vamos lá. Vamos para nosso slide agora, aqui. Conceitos importantes, né? Dentro da lei de Newton nós temos movimento, força, né? E na primeira lei de Newton nós falamos de inércia, ok? Então, dinâmica é justamente movimento do corpo, né? Então, a partir do momento que, por exemplo, nosso corpo transforma uma energia química em energia mecânica. Então, com isso nós fazemos o que? Uma determinada energia para realizar um trabalho, certo? Então, quando falamos de dinâmica, falamos em movimento, né? Então, para que ocorra movimento, tem que ter força, né? Então, ao me levantar daqui, né, eu estou aqui sentado com vocês nessa aula. Então, eu estou me movimentando, estou exercendo uma força do meu corpo para poder levantar-me, certo? Então, força é a capacidade de um corpo realizar um trabalho, ok? Força é justamente a capacidade do corpo, como colocar aqui no slide, tá aqui, alterar, certo? Alterar a velocidade, alterar o movimento desse corpo, né? Então nós temos aqui inércia. Inércia, quando falamos inércia, só lembrando uma questão de repouso. Eu gostaria de deixar bem claro com vocês, né? Isso é nítido de vestibular, CSA, né? Então não só repouso, pessoal, mas o movimento uniforme desse corpo também, tá certo? Então quando falamos, é importantíssimo, tá? Então falamos na primeira lei de Newton, né? Temos dinâmica, que é movimento, temos força resultante, ok? Força resultante. Porém, essa força resultante, ela se anula entre esses corpos, certo? Acho que a gente vai ver aqui mais à frente, no outro slide, mas eu gostaria de deixar bem frisado para vocês, bem nítido, que quando eu falo na primeira lei de Newton, inércia, eu falo em repouso e movimento uniforme desse corpo, tá certo? Tranquilo, pessoal? Então aqui, lei da inércia explica o comportamento das forças entre suas partículas, certo? Então, pessoal, qualquer força que venha a estar, né, em contato com qualquer corpo, né, quando falamos em inércia, ela não altera a posição desse corpo, tá certo? Então, é como compararmos, eu estou aqui sentado, então eu sei que existe o ar atmosférico circulando aqui. Por exemplo, eu estou aqui, mas ao meu lado está o ventilador. Então, mas veja que o ventilador, o ar que está sendo desse ventilador, ele não está alterando a massa do meu corpo, certo? Então, essa força que está vindo aqui na minha lateral, ela é nula, tá bom? Tranquilo? Então, eu coloquei aqui bem específico para vocês, para que vocês possam dar uma lida, né, na questão daqui das leis, certo? Então, porém, como eu falei para vocês anteriormente, eu estou com um problema aqui para visualizar o computador, certo? Estou improvisando aqui o máximo, né? Então, vejamos que eu coloquei aqui, a lei da inércia. Estou falando de um corpo que ele não recebe, que ele recebe a força, mas ele não move esse corpo, certo? E também aqui o movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme. Então a força ela não consegue alterar esse corpo, o deslocamento desse corpo. Então ela é nula, certo?
nós anulamos essas forças, tá certo? Então vamos ver aqui, passar outro slide para vocês. Acho que aqui, ó, pronto, o referencial. Isso aqui é importante para vocês, né? É o que eu falei agora há pouco. Então aqui eu tenho um corpo, certo? Eu tenho um peso desse corpo, que nós chamamos peso de X, o peso do A, peso de A, peso de B, usando uma variável, uma incógnita. Mas aqui eu tenho um peso do corpo, e está sempre centralizado no centro da Terra, tá? Então eu tenho um peso dele e eu tenho o normal desse corpo. O normal é a força sentido contrário, né? Então vejamos que aqui é um momento de inércia, que existe, pode existir aqui o ar atmosférico aqui, porém não altera a sua massa, tá bom? Então, pessoal, aqui é um corpo em repouso. Aqui é nítido a primeira lei de Newton, onde eu tenho o peso dele está sobre a superfície, ok? E eu tenho normal sentido contrário. Porém, vejamos que ele está aqui no momento de inércia, um momento de repouso. Existe aqui a presença de ar atmosférico, de forças resultantes, sim, pois ela é igual a zero, ele é anulado, tá bom? Ok? Qualquer dúvida, fique à vontade para perguntar, viu, pessoal, depois, certo? Vou aqui passando aqui, ó. Agora vamos para a segunda lei de Newton, importantíssimo isso, nítido cair em SSA, vestibular, quando cai dinâmica, quando cai lei de Newton, né? Então veja, tem uma massa aqui, é uma esfera, o que uma massa. Eu tenho normal, o peso desse corpo, o peso dessa esfera, eu tenho o normal dele. Porém, vejamos que aqui não existe mais um repouso, pois existe uma força resultante nesse sentido aqui. É como se comparássemos o que? Essa esfera e alguém aqui empurrando essa esfera para nossa direita, tá bom? Então, veja que aqui já eu tenho uma aceleração, uma força resultante, uma massa, ok? E aqui a gente já faz o que? Um determinado cálculo de acordo com F, força é igual a massa vezes aceleração. Se não existisse aqui essa superfície aqui embaixo, pessoal, nós teríamos o que? Uma força gravitacional, certo? Uma força gravitacional, tá bom? Então vejamos, vamos reprisar. Segundo a lei de Newton, força e aceleração, tá bom? Então, primeira lei de Newton, inércia. Segunda lei de Newton, força e aceleração. Então, nós temos força e aceleração, ok? Ó, temos aqui uma esfera e está se deslocando, aí está aqui parado, tá bom? Mas vejamos que tem uma seta para cá. Então, veja aqui, terá um deslocamento de força, aqui a massa, e aí ele vai se deslocar para cá, porque vai ter uma aceleração com isso. Então existe uma força resultante, tá bom? Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Pronto, coloquei aqui também ó, a mesma esfera, né? O peso desse corpo normal dele, a força resultante. Aqui eu venho a minha equaçãozinha aqui, ó, minha fórmula. Força resultante é igual a massa do corpo, é o peso dele, né? Vezes a aceleração que ele vai conduzir isso aqui, ó, e vai ter uma aceleração de acordo com o seu deslocamento, tá bom, pessoal? Vamos lá agora, continuando. Então, ó, princípio fundamental da dinâmica, então depois vocês dão uma recapitulada aqui, você vai estar recapitulando o slide anterior, qual colocar a forma aqui, certo? Existe a força resultante, então essa força resultante aqui no caso, a segunda lei de Newton, né? Ele ocorre, força é igual a massa vezes aceleração, né? Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui com vocês. E aqui agora, terceira lei, ação e reação, certo? Então, tem a mesma intensidade, certo? Ação e reação, mesma intensidade, isso aqui é importante para vocês, viu? Coloquei aqui, mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos, certo? Então, vamos lá. Primeira lei, inércia. Segunda lei,
força e aceleração. Terceira lei, ação e reação, tá certo? Ação e reação. Na segunda lei, sabemos que existe uma força resultante, ok? Existe a massa e aceleração, a forma, tá bom? Então, inércia, repouso ou movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. E a terceira lei, ação e reação. Toda ação e reação, né, tem a mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos opostos, certo? Então, vejamos. Acho que eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Ó, pronto. Mesma direção, certo? Mesma intensidade, porém sentidos opostos, certo? A mesma intensidade, independente de sua massa, ok? Porém sentidos opostos. Vejamos, esse caminhão aqui, ele veio que na direção do carro, ao se chocar, né, um carro com o outro, teve a mesma intensidade, independente de sua massa, porém os sentidos opostos. Então vamos lembrar disso bem aqui, pessoal, ok? E aqui eu coloquei dois exemplos para que vocês possam ver aí. Vou mandar para vocês, tá certo? Então, pessoal, foi uma satisfação, né, estar com vocês aqui mencionando essa pequena aula. Primeiro né, satisfação estar com vocês, e breve estaremos aí, se Deus quiser, nas aulas presenciais.